foi chamado de o manuscrito mais misterioso do mundo. E por séculos pesquisadores, historiadores e linguistas falharam em decifrar os desenhos enigmáticos de plantas, símbolos astrológicos e mulheres nuas. É um livro que ninguém consegue ler e não tem título. Em 1962, a criptoanalista americana e autora Elizabeth Smith Friedman sentiu que tentar decifrar o manuscrito estava, citando, condenado à total frustração. Então, o que é o manuscrito Voynich e a informação contida nele realmente revolucionaria nosso entendimento da história medieval, se pudéssemos apenas decodificá-lo? Bem-vindo à loucura medieval. Em 1912, Wilfred M., um negociante de livros raros em Londres, achado não é roubado. Voynich comprou 30 manuscritos do convento jesuíta de Mondragone, perto de Roma, na Itália. A Sociedade dos Jesuítas, por falta de dinheiro, decidiu vender parte de seu patrimônio à Biblioteca do Vaticano de forma discreta. Mas nem todo o texto acabou nas mãos do Vaticano, e entre os vendidos em segredo para Voynich estava um manuscrito. Um pequeno volume encadernado em pergaminhos simples, que agora leva famosamente o seu nome. Voynich passou 7 anos tentando atrair estudiosos para decifrar o código do manuscrito, que nunca foi vendido. Voynich começou a estabelecer as origens do manuscrito. Outras obras compradas com o estranho códice foram vendidas a universidades renomadas nos Estados Unidos da América por altos valores. Eram sobretudo obras clássicas e humanistas do século XV. O Livro de Enigmas. Foi estabelecido através da datação por carbono do pergaminho, este sendo de pele de vitelo, que o manuscrito Voynich, que se tornou conhecido como VM, foi escrito no início dos anos 1400, é bem pequeno, medindo só 6 por 22,86 centímetros. Os pigmentos e o estilo das ilustrações sugerem origem no norte da Itália. O texto do pergaminho de 234 páginas é ilegível e bastante intrincado, levando os especialistas a acreditar que seja uma linguagem codificada ou imaginária. Está escrito da esquerda para a direita, com uma estrutura definida para as letras. Pesquisadores constataram que, apesar de ninguém entender o encaixe das letras como linguagem, parecem existir de 20 a 25 letras distintas. As ilustrações parecem dividir naturalmente o manuscrito em 6 seções diferentes. Cada seção de desenhos tem um assunto e estilo únicos, exceto a final, que contém apenas pequenas estrelas na margem. Essas seções foram nomeadas convencionalmente para facilitar a identificação dos pesquisadores. A primeira seção é herbal, com 112 folhas. Há 1 ou 2 plantas em cada página e alguns parágrafos de texto. Ao todo, há aproximadamente 400 desenhos dessas plantas coloridas em vermelho, amarelo, marrom, azul e um verde vibrante. É comum a outros herbários europeus daquela época. Algumas partes dessas ilustrações são detalhadas na seção farmacêutica posterior. Nenhuma planta pode ser identificada claramente. A parte astronômica, bem menor, possui apenas 21 folhas. Aqui, existem diagramas complexos que são indicativos de gráficos astrológicos e astronômicos. Alguns têm símbolos de estrela, lua e sol. Um conjunto de 12 desenhos representa as constelações do zodíaco. Um touro representa touro, um caçador com uma besta para Sagitário e 2 peixes para peixes. Essas constelações incluem 30 figuras femininas seminuas segurando estrelas. Algumas páginas se desdobram, atípico para um roteiro medieval. O terceiro conjunto de 20 folhas está repleto de texto e desenhos que mostram pequenas mulheres nuas, algumas usando coroas. Elas parecem estar lavando, nadando ou até mesmo se afogando em todos os tipos de banhos contendo um líquido verde ou azul, que poderia ser água, pois flui de uma página para a próxima. Esta seção é conhecida como balneológica, que na medicina tradicional é uma técnica para tratar doenças através de banhos. Alguns parecem apenas buracos no chão, outros têm tubos estranhos saindo deles e são moldados de forma bizarra, como o sistema reprodutivo feminino. As 13 páginas da seção cosmológica vêm a seguir com mais ilustrações circulares. Um dos desdobráveis aqui cobre 6 páginas mostrando um mapa com 9 ilhas conectadas por pontes, castelos e o que pode ser um vulcão. Depois, vem o segmento farmacêutico com 34 páginas detalhando partes de plantas e objetos similares a frascos de farmácia.
Finalmente, existem 22 páginas de pequenos parágrafos de texto, cada um marcado com uma estrela na margem, como pontos de bala. Esses folhos são as receitas. Pelo menos 28 das páginas estão faltando no documento. A teoria Bacon. Então, quem fez o manuscrito e de onde ele veio? O primeiro proprietário conhecido foi um alquimista do século XVII de Praga, chamado George Barisch. Ele sentiu que por muitos anos ele tinha ocupado espaço inutilmente em sua biblioteca. Ele contatou o renomado estudioso jesuíta Athanasius Kircher, do Colégio Romano, enviando amostras e solicitando assistência. Kircher queria comprar o documento, mas Barisch recusou. Ao falecer, deixou o livro para seu amigo, o reitor Johannes Marci, que o repassou para Kircher. Uma carta de 1665 legando o manuscrito a Kircher ainda estava anexada na compra de Voynich. A carta de Marci explicou que ele acreditava, citação, que ninguém poderia lê-lo exceto Kircher, e que o Dr. Rafael, um tutor na língua boêmia para Ferdinand III, então rei da Boêmia, disse-lhe que o livro pertencia ao imperador Rudolf, e que ele apresentou ao portador que trouxe o livro 600 ducats. Ele acreditava que o autor era Roger Bacon, o inglês. Bacon era um filósofo e frade franciscano medieval. Nascido no século XIII, ele era um homem com ideias muito avançadas para a época. Ele ponderou sobre as possibilidades de lanchas, telescópios, microscópios e voadoras. Também redigiu sobre alquimia e linguística. Aqueles que apoiam a ideia de Bacon ser o autor do manuscrito Voynich acreditam que ele escreveu o livro em código para evitar a acusação de usar magia negra, um crime grave punível com a morte na Idade Média. A teoria de Newbold. Quando Voynich retornou à América com o manuscrito, ele forneceu cópias das páginas na esperança de que alguém pudesse ajudar a resolver o mistério. William Roman Newbold foi professor na Universidade da Pensilvânia. Era famoso por suas palestras sobre nauticismo cristão, psicologia da religião e criptografia. Após 8 meses de estudo do documento, em abril de 1921, ele anunciou que desvendou seus segredos. Ele teorizou que o texto observável era sem sentido, mas cada letra individual, na verdade, consistia em uma sequência de marcas visíveis apenas quando ampliadas. As marcações, baseadas numa antiga taquigrafia grega, formavam outro nível de escrita, revelando as verdadeiras palavras no pergaminho. Newbold afirmou que os resultados respaldavam a teoria de que Roger Bacon era realmente o autor e talvez o maior cientista de todos os tempos. Newbold afirma que Bacon criou um microscópio composto e um telescópio séculos antes de serem oficialmente descobertos. Isso permitiu que ele reconhecesse a grande nebulosa em Andrômeda como uma galáxia espiral e os núcleos de células orgânicas. Newbold divulgou suas afirmações em palestras para acadêmicos e publicou 2 livros, Manuscritos Voynich Roger Bacon, em 1921, e Cifra de Roger Bacon, em 1928. Suas descobertas causaram impacto. Apesar do método de decodificação confundir os estudiosos, a solução foi aceita com entusiasmo. No entanto, outro professor, John Matthews Manley, da Universidade de Chicago, logo veio a público e desacreditou o trabalho de Newbold. O sistema de Newbold envolvia várias etapas e múltiplas substituições de letras. Era preciso reorganizar as letras até formar uma palavra latina compreensível. Isso significava que as letras V, E, L, O e S poderiam fornecer várias respostas diferentes, como vols, loves ou solve. Manley, que condenou o primeiro espião alemão na América à morte, agora escreveu um artigo de 47 páginas condenando a solução de Newbold. Há evidências de uma microcaligrafia na língua hebraica que remonta ao século IX. O texto forma um design à distância, mas difere das formas encontradas por Newbold. Na realidade, o estudo minucioso do manuscrito revelou que as marcas foram resultantes do processo de secagem da tinta no pergaminho. Manley achava que Newbold, ansioso por soluções, subconscientemente viu no texto o que queria ver. Hoje, a teoria da micrografia é geralmente descartada graças a Manley. A teoria Voynich. Algumas pessoas acreditam que Voynich forjou o documento ele mesmo. Sua ocupação como vendedor de livros antigos teria lhe dado a expertise e os recursos para fabricar tal livro, e um manuscrito há muito perdido de Roger Bacon teria valido uma fortuna. A carta de Barisch para Kircher só prova a existência de um texto, não que seja o manuscrito Voynich. O historiador irlandês Eamon Duffy
argumenta que é impossível que 14 ou 15 peles de bezerro inteiras tenham permanecido intactas desde o início do século XV, para Voynich forjarem todas elas no século XX, considerando a datação por radiocarbono. Isso descarta a chance do manuscrito ser uma falsificação pós-medieval. Teorias. Teorias por todos os lados. As teorias continuam a surgir em grande quantidade e rapidamente. O idioma contido no manuscrito não é encontrado em nenhum outro lugar na Terra, então até mesmo os alienígenas entraram em cena. A especulação de que um visitante alienígena escreveu o livro para documentar seu conhecimento, depois de ser aprisionado aqui, nos 1400, surge do fato de alguns mapas estelares serem desconhecidos. Joseph Martin Feely publicou o trabalho Roger Bacon's Cipher, The Right Key Found, em 1943. Ele disse que o manuscrito era o diário científico de Bacon, escrito em latim medieval com um código de cifra de substituição simples. Então, 4 anos depois, surgiu Lionel Strong, um criptógrafo amador e pesquisador de câncer. Ele traduziu 2 das páginas alegando que o código era uma citação, um peculiar sistema duplo de progressões aritméticas de um alfabeto múltiplo. Ele acreditava que o autor era Anthony Ashan, que viveu no século XVI. Claramente agora é tarde demais devido à datação por carbono. Após falecer, as anotações de Strong revelam sua seletividade na escolha de palavras para formar frases. Em 1978, Robert Bumbor, professor de filosofia de Yale, declarou que o manuscrito era uma farsa criada para ludibriar o imperador Rudolf II a pagar caro por ele. Ele pensou que o texto estava criptografado em latim, com um método complicado de 2 passos. No mesmo ano, John Stork afirmou que o VM foi escrito em ucraniano, com as vogais retiradas, e era na verdade uma série de cartas. As datas fornecidas estão erradas, não há correlação entre imagens e texto, e suas técnicas de tradução foram criticadas. Neste século, Stephen Bax acredita que decodificou parcialmente o documento usando um método similar ao da tradução de hieróglifos. Ele disse que era um livro de natureza em idioma asiático. Bax faleceu em 2017 antes de completar uma tradução. Nicholas Gibbs disse que era sobre a saúde das mulheres e estava em latim abreviado em 2017. Greg Kondrak usou a linguística computacional e decidiu que o VM foi realmente escrito em hebraico e codificado com alfaogramas. A Metadik acha que é turco antigo. Gerard Cheshire declarou que era uma língua proto-romance caligráfica em 2019 e o egiptólogo alemão Rainer Hennig pensou que tinha que ser semítico. O VM foi doado à Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos de Yale em 2004, com digitalizações disponíveis online. Mesmo após inúmeras tentativas de tradução por mentes brilhantes em criptologia como Alan Turing, o enigma do manuscrito Voynich talvez nunca seja decifrado. Obrigado por ver o vídeo, espero que tenha gostado. Até a próxima semana para outro. Saúde!